pelo Facebook. E além disso, a gente vai ter transmissão também pelo YouTube. Então hoje a gente está fazendo transmissão através do Facebook e através do YouTube. Seja muito bem-vindo para a nossa conversa. Hoje a gente vai falar sobre um tema super legal, que é a questão de medos. Você que já vai entrando, já entra, já curte a live e já compartilha. Eu tô aqui com o meu retorno, então às vezes eu desviar meu olhar de você, porque eu tenho que acompanhar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu também vou compartilhar a live. Deixa eu colocar aqui, escrever publicação. Vamos lá. E aí eu vou aqui, coloco publicar. Gente, eu quero fazer um desafio para vocês. Vamos tentar conseguir 20 pessoas na transmissão ao vivo agora, simultânea? Então, se você quiser me ajudar a conseguir atingir esse objetivo, essa meta, é necessário que você entre aí e comece a compartilhar a live, tá? É super importante. Ah, tá saindo o som aqui agora. Pera aí, deixa eu baixar o som aqui do meu iPad. Aí, pronto. Como eu tô fazendo a transmissão hoje pelo celular, eu vou ver todos os coraçõezinhos de vocês. Então manda muito coraçãozinho, muito joinha. É importante que você que vai entrando fala um oi pra mim. Fala a cidade de onde você está falando e compartilha. Eu tô morrendo de saudade de vocês, gente. Semana passada eu falei que ia fazer a live, acabou dando um monte de rolo, um monte de problema. E aí, o que aconteceu? Não consegui fazer transmissão ao vivo. Algumas pessoas começaram a me chamar por mensagem inbox, falando, Glau, e a live, a live. Eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer. A gente teve uns problemas, teve problemas de transmissão, questão de onde transmitir, como transmitir. E durante o momento da live eu tava fazendo um outro trabalho também, então daí não deu certo. E infelizmente a gente não conseguiu, mas eu estou aqui de volta para falar com você, para conversar com você, para a gente bater um papo sobre coach, sobre carreira, sobre uma série de coisas que influenciam a nossa vida e para te ajudar a ter equilíbrio entre a sua vida pessoal, sua vida profissional, para te ajudar a alcançar os seus objetivos, para te ajudar a alcançar a carreira que você realmente deseja. Olá, Raquel, seja bem-vinda. E aí, Raquel, conta para mim, você gostou do livro? Já terminou de ler o livro? Gostou do livro? Gente, eu tenho um monte de novidade. Olha, a produção tá caprichando. Quem está assistindo os vídeos está vendo que a produção está se empenhando o máximo para conseguir trazer uns vídeos mais legais, mais interativos. E eu quero ver de vocês se vocês estão gostando dos vídeos, né? Quem vai entrando vai me falando um oi, fala para minha cidade onde você está falando, tá? Então, a gente está numa série de vídeos. Se você não viu ainda, eu vou falar para você ir lá no meu canal do YouTube e ver a série de vídeos onde nós estamos falando sobre inteligência emocional. E é muito legal porque hoje em dia, quando a gente faz um comparativo em relação ao mercado de trabalho, a questão da inteligência emocional é fundamental para qualquer profissional. Não adianta de nada eu ter várias competências técnicas, eu ter o domínio de uma série de competências que estão ali dentro da minha realidade de trabalho, se eu não tenho a principal, que é a inteligência emocional, para lidar com as situações que estão acontecendo na minha vida, para lidar com as pressões que acontecem dentro do ambiente de trabalho. Então, se você aí não assistiu, vai lá nos vídeos, assista aos vídeos, comenta. Se tiver dúvida, manda dúvida aqui para mim. Hoje a gente vai falar sobre medo. E eu quero ouvir de vocês o medo que vocês têm. Então, além disso, gente, vocês viram que tem aplicativo no WhatsApp que aconteceu agora? Que a gente pode contar historinhas no WhatsApp também, assim como era no Snapchat? Então, vocês podem, quem tem meu contato, pode colocar lá, me seguir, ver minhas historinhas. Eu tô mostrando um pouco da minha realidade para vocês, como a minha rotina de vida. E lá no Stories também do Instagram. Então vocês vão ver todas as minhas historinhas, vocês vão ver o vídeo dos meus cachorros, vocês vão ver como é a minha rotina diária, como eu trabalho. E lá também vai ter uma série de dicas para ajudar vocês. A Mônica entrou nisso, sejam muito bem-vindas, meninas. Já vai entrando, já vai compartilhando a live, porque nós temos uma meta de atingir 20 pessoas ao vivo nessa live, ok? Então eu conto com a colaboração de vocês, eu conto com o compromisso de vocês, com o empenho de vocês para me ajudar a alcançar esse objetivo e alcançar essa meta. Quem vai me entrando, fala um oi, fala de onde você está falando. E conta pra mim, vocês estão assistindo os vídeos, gente? Vocês estão gostando? Alguém aqui já assistiu o vídeo de planejamento de carreira? Alguém já leu meu livro, né, o meu e-book, Como Traçar Metas de Forma Inteligente? Se vocês não tiveram oportunidade ainda, eu recomendo que vocês façam. Afinal de contas, nós estamos em março. Já foram 2 meses do nosso ano de 2017. E eu queria te perguntar, o que você fez do seu ano até agora? Quais foram as grandes realizações que você teve nesses 2 primeiros meses? Eu posso compartilhar com vocês que eu tive grandes realizações, coisas fantásticas aconteceram na minha vida, coisas maravilhosas. Meus clientes estão vindo, fechando contratos de consultoria
as coisas estão muito legais. 2017 tem sido um ano maravilhoso. E como tem sido o seu ano de 2017? Você continua na mesma? Tá fazendo as mesmas coisas? Lembre-se sempre que nós queremos resultados diferentes, nós temos que ter atitudes diferentes. Se eu tô fazendo tudo que eu fazia em 2016 e eu quero um 2017 diferente, consequentemente, eu preciso mudar as minhas perspectivas, eu preciso mudar o meu foco, eu preciso mudar as atitudes que vão impactar a minha vida. Olá, Daniel! Seja bem-vindo, Daniel! Que bom ter você aqui na live comigo! Gente, hoje a produção tá comigo, viu? Então eles estão me assessorando porque como eu tô sem retorno pro YouTube, se você mandar mensagem pelo YouTube, eu vou receber um papelzinho aqui falando pra mim o que você tá escrevendo, qual é a sua mensagem, o que você tá querendo saber. Nessa live a gente vai falar sobre medos. Você já compartilhou? Já compartilhou? Então, se não compartilhou, compartilha, gente. Vai lá, compartilha, porque eu preciso que vocês compartilhem, porque eu tenho um objetivo nessa live de atingir 20 pessoas e para alcançar esse número, eu dependo de você. Eu já compartilhei, tá? Então, se você ainda não compartilhou, compartilhe e me ajuda a alcançar esse objetivo de atingir 20 pessoas para que a gente tenha relevância no conteúdo. Mas a gente... Ah, Janete, seja bem-vinda, Janete, que bom ter você aqui, muito legal. A Janete, a gente tá com um compromisso marcado, né, Janete, de comer a cestinha de parmesão. Isso tá, a gente precisa agendar o dia pra gente poder ir lá comer essa cestinha de parmesão maravilhosa. E aí, gente, nós vamos falar sobre medo, né? Medo. Quantos de vocês têm medo? Qual que é o seu principal medo? Eu quero que você conte pra mim qual que é o seu principal medo. Quando a gente fala de medo, né? O que é de repente vem esse sentimento de medo, insegurança, incerteza, ansiedade, um misto de emoções que acontecem junto com a gente. E aí eu queria falar com você sobre medo. O que é medo? Por que a gente fica com medo de determinadas situações da nossa vida? O que vai acontecendo? Ah, o Hélio entrou também, seja bem-vindo. Hélio, entra aí, já compartilha, clique em compartilhar, porque a gente tem uma meta de 20 pessoas ao vivo nessa live. E quem já vai entrando, vai me falando oi, vai colocando muito joinha, muito coraçãozinho pra mim, pra eu entender que vocês estão gostando, que o conteúdo tá sendo relevante. E falando novamente, quem me segue lá no Instagram, eu tô postando agora todos os dias historinhas da minha vida pra você acompanhar como é a minha rotina, o que acontece e dicas, né, de coisas que vão acontecendo assim na minha vida, que eu vou fazendo links pra trazer algum conhecimento, algum conteúdo pra vocês. E também lá no WhatsApp, você pode acompanhar as minhas histórias, ver meus cachorros, ver tudo que tá acontecendo na minha vida. A gente vai compartilhando, ok? Oi, Mai Lúcia, tudo bem? Seja muito bem-vinda, que bom ter você aqui. Já compartilha também, tá? Compartilha a live, porque hoje a gente vai falar com medo. Gente, fala pra mim, vocês conhecem uma pessoa que é medrosa? Vocês conhecem alguém que morre de medo de um monte de coisa? Se você conhece uma pessoa que é muito medrosa, que morre de medo de um monte de coisa na vida dela, você precisa compartilhar essa live com essa pessoa. Marca essa pessoa aqui, porque ela precisa ver essa live. Porque senão ela vai continuar sendo escrava desse medo. Ela não vai conseguir se libertar desse medo. Ela vai continuar passando por essa insegurança, por todos os problemas que o medo acaba acarretando na sua vida. E o que é interessante é o seguinte, nessa primeira live, a gente vai falar especificamente sobre medo. Na próxima live da quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre fobias, ok? E depois a gente vai abordar cada um dos medos, dos maiores medos que as pessoas têm e das maiores fobias que as pessoas têm nos dias de hoje. Então vai ser muito legal e é muito importante então que você esteja empenhado comigo nesse processo, nesse projeto para a gente desvendar os medos, desmistificar os medos, vencer os medos e conseguir alcançar sucesso na nossa vida, ok? Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, vai colocando um joinha pra mim, vai mandando aqui um coraçãozinho, vai falando um ok, porque eu tô entendendo que tá fazendo sentido pra vocês. E me conta, como foi o feriado de carnaval de vocês? O que vocês fizeram de bom? Manda aqui pra mim, gente. Como foi? Vocês pularam carnaval, não pularam carnaval? Ficaram assistindo filme como eu? Vocês ficaram assistindo filme, almoço, foram pro rancho, né? Ficar na piscina. Cada um faz uma coisa dentro do carnaval. Gosta de fazer alguma coisa. E o carnaval é um bom momento pra gente descansar, né? A produção ficou trabalhando o carnaval inteiro, gente. Foi trabalho de chinês preso aqui em casa, ficou acorrentado, com o pezinho assim do lado da cadeira, assim, acorrentamos ele ali, né? E aí ele ficou trabalhando o feriado inteiro. Trabalhou segunda, trabalhou terça, trabalhou quarta, né? Que foi hoje de manhã.
Não teve folga, trabalho constante, já tá chegando até quase que a trabalho escravo aqui, a questão da produção. Mas tudo isso para quê? Para entregar conteúdo de qualidade para vocês. Vocês pensam que é fácil, gente? Não é fácil. Então, se a gente quer gerar conteúdo de qualidade, se quer fazer coisa bacana, é necessário que alguém faça. E alguém faça, quem faz a produção, que fica correntada ali, né? Pão e água lá na mesa dele. Não é pão e água, come bem, porque tá bem gordinho, tá? Mas, até chocolate ele comeu hoje. Mas vamos direto para o assunto? Vocês querem direto para o assunto? Vamos direto para o assunto. Vamos falar então sobre a questão de medo, né? Medo, o que é medo, né? Eu me lembro quando eu era criança, meu pai e minha mãe, né? Eles sempre me fizeram enfrentar meus medos. E teve uma vez que a gente estava em casa, eu acho que na época eu tinha 6 ou 7 anos, e aí a gente fez um desafio de dar uma volta na casa tudo escuro, né? Aquela escuridão, e eu e minha irmã, a gente foi desafiado, na época era meu pai, não sei nem se meu pai lembra dessa história, mas ele me desafiou, eu e minha irmã, a dar uma volta em volta da casa, e como a gente detestava perder, a gente aceitou o desafio. Olá, Thiago, seja bem-vindo, que bom ter você aqui. E assim, a gente sempre foi muito, dentro da minha família, a gente sempre foi muito incentivada a vencer os nossos medos. Aí era assim lá em casa, você tem medo, vai com medo mesmo, porque ninguém vai te parar por conta do medo. No entanto, algumas pessoas, elas têm dificuldade para lidar com o medo. E elas têm dificuldade diante de determinadas situações. O que acontece? Elas travam, elas paralisam, né? Então, dentro dessa live, a gente vai entender primeiro o que é o medo, o que o medo faz com a gente, e eu vou dar algumas dicas para vocês de como se relacionar melhor com esse processo que acontece dentro do nosso corpo toda vez que a gente tem medo. Toda vez que a gente entra numa situação onde a gente é submetido a estresse, aquela questão de angústia, de ansiedade, e a gente se sente com medo, ok? Quem vai entrando vai me falando um oi, vai mandando muito coração, porque eu preciso do coração de vocês, eu preciso do comprometimento de vocês para entender que tá fazendo sentido e que vale a pena estar aqui comigo nessa live, tá? Vamos lá. Eu quero ouvir de vocês, primeiro, coloca aqui pra mim, tem uma janelinha, escreva o seu comentário. É só você bater o dedo ali e mandar o seu comentário pra mim, clica na setinha que aparece do lado, eu vou ver o teu comentário aqui automaticamente. A gente tem um delay, né, nessa questão da entrega da mensagem, mas eu vou responder a tua pergunta, eu vou estar aqui vendo o teu comentário para te ajudar a conseguir vencer os teus medos. Nosso objetivo é esse. É que você vença os seus medos para que você consiga atingir tudo que você deseja dentro da sua vida. O medo não vai mais te travar, o medo não vai mais te paralisar. Combinado? A primeira coisa que eu quero ouvir de vocês é o seguinte: você tem medo do quê? Fala pra mim. Qual que é o teu maior medo hoje? Se eu chegasse, faz de conta que você está aqui na minha frente e eu olho pra você e falo assim, qual que é o teu maior medo? Do que você tem medo hoje? Algumas pessoas têm medo de avião, algumas pessoas têm medo de barata, algumas pessoas têm medo de aranha, algumas pessoas têm medo de falar em público, algumas pessoas têm medo de escuro, algumas pessoas têm medo de fantasmas, zumbi, etc., monstros. E qual que é o teu medo? Coloca aqui pra mim qual que é o teu principal medo hoje. Quando você olha pra tua vida, qual que é o teu principal medo? Aquilo que te trava. Lembrando que medo é diferente de fobia. Na próxima live, a gente vai falar especificamente sobre fobia. Vocês sabem que eu tinha um medo, que eu consegui tratar através de PNL, que era a questão de estar em ambientes fechados, gente. Eu sempre tive medo de ambiente fechado. E essa história começou, depois eu vou contar um pouco mais essa história pra vocês, mas cada vez que eu entrava, teve uma situação onde meu marido me levou no cinema para assistir um filme que contava a história dos bombeiros que ficaram soterrados no World Trade Center quando o World Trade Center caiu. O que aconteceu? Eu saí chorando de dentro do cinema, porque eu morri até então de medo de questão de lugares fechados. Mas a gente precisa entender a primeira coisa, o que é o medo, né? E o que é o medo? O medo nada mais é do que uma situação que vai acontecer, uma situação emocional que surge quando o teu corpo identifica qualquer situação que coloque em perigo ou você ou uma outra pessoa, tá? Então o medo, ele é um conjunto de reações fisiológicas no nosso corpo, de substâncias que o nosso corpo lança dentro do nosso organismo para que a gente, quando ele vê alguma situação de ameaça, alguma situação de insegurança. Então o medo, todo mundo tem medo. Se a pessoa fala assim, eu não tenho medo, tal, tem medo sim. A questão é como a gente acaba lidando com esse medo, porque o medo é um instinto natural do ser humano. Então, o que acontece?
Eu vejo uma situação, identifico uma situação onde eu sou colocada em risco, onde eu estou passando por um estímulo onde eu não tenho segurança, o que vai acontecer comigo naquele instante? Isso vai dar um start no meu corpo, no meu cérebro, e meu cérebro vai começar a produzir uma série de substâncias, de neurotransmissores que vão desencadear em mim toda uma reação em cadeia. Como, por exemplo, o coração vai acelerar, a pupila vai dilatar, você vai sentir aquela questão da taquicardia, a tua respiração vai ficar mais rápida, mais ofegante, porque você precisa oxigenar o teu sangue. Então, o medo, ele nada mais é do que um conjunto de reações fisiológicas que o nosso corpo desencadeia quando ele identifica uma situação onde nós somos colocados em risco ou perigo ou outra pessoa com a qual nós amamos, com a qual nós relacionamos. Eu vejo aquela pessoa numa situação de risco ou perigo, o meu cérebro imediatamente ele dá esse start. E por que isso é importante? O medo ele faz parte do nosso corpo, porque ele funciona como uma espécie de bloqueio para que eu não faça determinadas coisas. Por exemplo, eu vou pular de um prédio. Eu subo lá em cima do prédio, de repente aquilo me dá aquele frio na barriga, aquele estado, né, de estresse emocional. E aí eu olho para aquilo, eu tenho a sensação, e aquilo é meu cérebro falando para mim, não chegue perto, não faça isso. Então o medo, ele vai ser como se fosse um parâmetro daquilo que eu posso chegar. Ele é um limite, uma trava de segurança que a gente tem dentro do nosso corpo para que a gente consiga ficar em segurança. A produção acabou de pisar na cachorra, ela deu um latido aqui de revolta em relação ao pisão que ela tomou, né? E aí eu falando aqui com vocês e a produção brigando aqui. Continuando, gente, vamos lá. A Érica entrou, a Miriam entrou, sejam muito bem-vindas, gente. Coloca pra mim aqui qual que é o seu principal medo. Coloca pra mim qual que é o teu medo. Você tem medo do quê? Conta pra mim qual que é o seu medo, que a gente vai trabalhar essa questão do medo hoje. Bem, a partir do momento que eu sei o que é isso, né? Que eu entendo que o medo é uma reação fisiológica do meu corpo, eu entendo que o meu corpo, a partir do momento que esse estado fisiológico de medo é desencadeado em mim, o meu cérebro, o meu subconsciente está mandando duas mensagens, ou de fuga ou de confronto. Eu não sei se vocês se lembram, algum tempo atrás teve uma situação de um pai que pulou, o filho caiu dentro de um tanque, lá se eu não me engano era de jacaré, alguma coisa assim, num zoológico, e o pai pulou, lutou com o bicho para salvar o filho. Então o que aconteceu nesse processo? Uma dose enorme de adrenalina foi jogada dentro do sangue daquele homem. Ele foi colocado em estado de alerta para defender aquela pessoa que estava sendo colocada em risco naquela situação. Então o medo, ele sempre vai colocar duas coisas em você. Ou você vai fugir da situação, ou você vai confrontar essa situação. A questão é que você entenda como é que você tem lidado com as situações na sua vida. Se eu sou submetido a uma situação de medo, ou eu vou confrontar o medo, eu parto para a briga, tá? Ou senão o que eu vou fazer? Eu vou fugir. E tudo isso, gente, é muito instantâneo, é meio que automático que acontece dentro do nosso cérebro. O nosso subconsciente, ele já vai mandando essas mensagens, ele vai dando esses starts para que a gente consiga observar a situação e entender. Então, o que é importante eu entender com isso? Primeiro, o medo, ele é algo positivo. Nossa, medo é positivo? É positivo. É uma reação positiva no nosso corpo. Agora, a forma como eu lido com o medo já é outra questão que a gente vai tratar. Então, como que eu tenho lidado com esse medo? O medo, ele é fundamental para me colocar numa situação de alerta, para que eu entenda que aquela situação é uma situação de risco. E ele vai acontecer na nossa vida inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde. Mas como é que eu tenho respondido a esses estímulos fisiológicos que o meu subconsciente tem me dado? Eu tenho travado? Eu tenho paralisado diante da situação? Eu tenho corrido, né, fugido dessa situação? Eu não quero entrar em confronto com essa situação? E isso é fundamental que você entenda dentro desses medos. Olá, Vânia, boa noite. O Paulo entrou também. Paulo, seja muito bem-vindo. Gente, quem vai entrando, conta pra mim qual que é o teu medo. E aí vai colocando muito coração, muito joinha aqui pra mim, pra eu entender que vocês estão gostando, porque hoje eu tô conseguindo ver. Eu tô conseguindo ver aqui no meu retorno todos os corações e todos os joinhas, todos os likes que vocês estão dando, tá bom? Então é muito importante que vocês coloquem muitos corações e muitos joinhas pra mim. E contem pra mim, porque ninguém pôs ainda pra mim. Vocês estão com vergonha?
Alguém tá com vergonha de colocar aqui pra mim qual que é o seu principal medo? Coloca pra mim qual que é o seu principal medo. Qual que é o seu maior medo hoje? Do que você tem medo? Pra gente estar conversando sobre essa questão do seu principal medo. Então a gente entendeu que o medo é uma reação fisiológica. Então o que acontece? Eu tenho o medo, ele é gerado por o quê? Eu tenho um estímulo, esse estímulo desencadeia um quadro de ansiedade e essa ansiedade vai desencadear insegurança. Então eu tenho medo, eu tenho um estímulo que eu recebo, geralmente um estímulo externo, de uma situação que eu estou vendo, de algo que está acontecendo no ambiente em que eu estou inserido. Esse estímulo vai gerar uma ansiedade e essa ansiedade gera uma insegurança. Então o medo ele está diretamente relacionado a uma insegurança. Por exemplo, uma pessoa... Olá, Luciana, seja bem-vinda! Um exemplo, gente, uma pessoa... Eu tive uma coach que venceu o medo de barata, né? Ela até deu um depoimento outro dia lá na minha página falando que ela tinha conseguido vencer o medo de barata porque a gente ressignificou isso, a gente reprogramou o cérebro dela em relação a isso. E aí, o que aconteceu? Medo de aranha! A Isilda entrou, seja bem-vinda. Medo de falar em público, legal, Thiago. O João tá entrando aqui também. Ô, Luciana. Luciana, conta pra mim qual que é o seu medo. Você tem medo do quê? A Érica colocou aqui, ela tem medo de aranha. Então, vamos imaginar, vamos usar esse exemplo. Imagina que a pessoa entra dentro de uma sala e, de repente, ela vê uma aranha deste tamanho, assim, lá no cantinho da sala. A aranha tá lá, quietinha, mas é uma aranha enorme. Você não sabe se essa aranha tem veneno ou não. O que acontece? A aranha é um estímulo. Se a pessoa tem medo de aranha, ela vai olhar para a aranha e aquilo vai começar a gerar um quadro de ansiedade nela. Porque ela vai olhar para o teto e vai ver a aranha ali. Embora a aranha esteja quieta, não mexendo com ninguém, essa pessoa começa a pensar assim, essa aranha vai me atacar. Então, o cérebro dela começa a simular uma série de quadros, de situações, onde aquela aranha vai fazer algum mal. E quando isso começa dentro do nosso corpo, gera o quê? Gera insegurança. Então a pessoa fala assim, meu Deus, já pensou se essa aranha pula em mim? Eu tenho um vídeo muito interessante na internet de uma pessoa que tem uma aranha gigante no teto e vai tentar pegar a aranha com um balde, né, gente? Vamos combinar, a pessoa não pensa, vou pegar uma coisa com um balde, a aranha cai em cima, aquilo é celular que voa, o cara cai na escada, uma situação hilária. Barata! Ai, Tia Alice, seja bem-vinda! Isilda, conta pra gente qual que é o seu medo também. Aqui, Luciana, barata. A barata é a mesma coisa. Eu tenho um amigo que ele é enorme, gente. É gigantesco, super grande assim, um homem barbudão, forte, e ele morre de medo de barata. Então ele fala que quando a barata vem, ele gasta 1 litro assim, de veneno na barata, que a barata tá branca de tanto veneno, mas continua vindo atacá-lo. A gente vai entender como ressignificar isso, porque por isso é importante que você identifique qual que é o teu principal medo e o medo que você queira vencer. Medo de altura. O Daniel tem medo de altura. Eu sou prova disso. Sabe por quê, gente? Um dia ele foi andar na roda gigante comigo e ele quase chorou. Verdade. Agora a produção vai colocar um negocinho tirando sarro de mim. Mas ele quase chorou, porque ele morre de medo de altura. E aí é interessante a gente falar o seguinte, tá? Eu só vou dar uma pincelada, porque de fobia a gente vai falar na próxima live. Mas qual que é a diferença de medo e fobia, tá? O medo é algo que você sente insegurança, tá? Então você tem um quadro de ansiedade que foi desencadeado, esse quadro vai te dar insegurança. A fobia não. A fobia ela paralisa. Só para vocês terem noção da principal diferença, tem gente que tem medo de chuva. Então tem medo de chuva? Ah, tá chovendo. Ai, morro de medo de chuva, quando dá um trovão dá aquele grito, né? Faz coisa assim. Se a pessoa tem fobia de tempestade, o que acontece? Ela simplesmente não sai de casa. Ela se tranca dentro do quarto e qualquer coisa que ela tiver para fazer, ela não vai resolver. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que passou por uma situação como essa, a gente aplicou algumas técnicas de PNL, e essa pessoa, ela tinha tanto medo, mas tanto medo de tempestade, que quando tinha dia de tempestade, ele ficava trancado no carro, porque falavam que o carro era seguro, tá? A ponto de chegar a cancelar reuniões e não participar de reuniões só porque estava formando tempo de chuva. Isso não é um medo, isso é uma fobia, porque a fobia ela paralisa, ela te trava. Se a pessoa não tem fobia de algo, aquilo anula totalmente
totalmente o estado racional dela e ela entra num estado de alerta, assim, que ela fica totalmente focada para se defender, para se proteger da situação. Então, a grande diferença entre medo e fobia é que o medo, ele até certo ponto, ele pode ser controlado e a fobia não. A fobia, tem gente que tem fobia de barata. Então, é aquela pessoa que se ela for entrar numa casa e ver que a barata tá ali, para matar a barata, ela é capaz de pôr fogo dentro da casa. É lógico que eu tô exagerando, mas a pessoa, ela não dorme porque a barata tá ali. Ela fica tão focada na barata que ela não consegue pensar mais em nada, somente na barata que tá por ali, que tá aterrorizando ela. Ai, você tem medo de lagartixa? Ai, aqui em casa tem um monte de lagartixa. Eu tenho dó de matar lagartixa. Que mais? Medo de água, profundidade de água. A Luciana tá falando que ela também tem medo de água, né? Fobia de carro em alta velocidade. Paralisa, olha só. A gente vai entender por que isso acontece com a gente. Mas o que eu quero, nesse primeiro momento que vocês entendam, é que o medo é uma reação fisiológica. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou medrosa, ou eu sou medroso, o medo não é um atributo da nossa personalidade. Faz sentido? Isso é muito importante a gente entender. Porque às vezes a pessoa tem um medo, ela fala assim, eu sou assim. E não, você não é assim. Você foi programado dessa forma. O teu corpo, o teu cérebro foi programado para reagir a esse estímulo dessa forma que você tem reagido. Portanto, é totalmente possível uma pessoa conseguir vencer o medo. É totalmente possível uma pessoa reprogramar seu cérebro para conseguir estar no ambiente, por exemplo, se ela tem medo da aranha, estar no ambiente onde a aranha está ali e não ter mais medo dessa aranha. Isso é 100% possível, gente. São técnicas fantásticas que a gente aplica através de programação neurolinguística, através de coaching, para conseguir fazer a pessoa ressignificar. A gente chama esse processo de remodelagem, e aí você consegue transformar essa visão, transformar essa realidade e conseguir fazer a pessoa perder aquele medo, né? Conseguir fazer a pessoa ter a resposta a esse medo de uma maneira totalmente diferente. Fobia de barata e medo de carro. Ok. A fobia a gente vai falar semana que vem, hein? Então fica aqui comigo. Semana que vem, 8 horas, na quarta-feira, aqui na live, a gente vai falar especificamente sobre fobia. E é possível vencer fobia também. Então, a gente consegue mudar toda a programação mental para a gente conseguir vencer esse tipo de situações dentro da nossa vida, a partir do momento que você se sinta incomodado, né? Então, existem medos, gente, que vão trazer, que são níveis, né? Então, tem um medo que, isso é importante a gente entender, tem medos que te dão algum desconforto, né? Eu, por exemplo, não tenho nem um pouco de medo de barata, não tenho... Barata aqui em casa a gente mata mesmo. Eu só não gosto de bater nela porque ela estoura, né? Daí fica aquela coisa fedida pra limpar. Mas gera desconforto e tem medos que são esses medos paralisantes que nós chamamos de fobias, ok? Então vamos lá. E aí, como é que... Oi, Aline, seja bem-vinda! Tudo bem? Como é que a gente lida com medo, então? Você sabe lidar com medo? Você é do tipo de pessoa que sai gritando. A gente estava ouvindo uma história outro dia lá na igreja, né? Que inclusive a nossa pastora estava contando que tinha um rato dentro da casa. E aí foi cogitada até a ideia de se mudar da casa porque havia um rato dentro da casa e ninguém conseguia pegar o bendito rato. Como é que a gente lida com isso? Como é que eu lido com a insegurança que o medo provoca em mim? De que forma eu consigo transformar, de que forma eu consigo ressignificar o medo? A primeira coisa, gente, que a gente precisa entender é o seguinte... O medo, ele não faz parte de você. Embora ele seja uma reação fisiológica, o medo, ele não faz parte da sua personalidade. Ele não faz parte de quem você é. Ele não faz parte da sua essência. Então, nós chamamos isso do cérebro reptiliano, que é o quê? São os estados que nós temos em situações onde o nosso instinto animal está 100% ligado, tá? O medo, ele faz parte disso, desses nossos instintos primitivos, lá de trás. Então, ele é incompatível com a racionalidade. E aí fica a dica para você, Luciana. Por exemplo, eu estava fazendo uma palestra, né, de motivação e nós estávamos falando sobre crenças limitantes, né? E dentro dessa palestra, essa coach minha estava assistindo a palestra e aí eu projetei uma foto na apresentação do PowerPoint que era um monte de barata. Mas era uma foto cheia de barata. E claramente a gente consegue perceber as pessoas que não têm medo
As pessoas que têm medo e as pessoas que têm fobia de barata. Porque a pessoa que tem fobia de barata, ela dá um grito na hora que ela vê a foto, porque ela é pega de surpresa na situação. E aí, o que a gente trabalha, então? A primeira coisa que a gente precisa entender dentro desse processo, gente, é o seguinte. Primeira coisa, a barata, ela é maior ou menor do que eu? O que a gente está fazendo? A gente está usando o nosso racional. A barata é menor do que eu. A barata, ela é um ser dotado de inteligência? Ela consegue traçar uma estratégia para vir me atacar? Não. Ela é um ser que não pensa. Embora algumas pessoas jurem para mim, quando eu argumento dessa forma, que as baratas pensam sim, que elas são seres endemoniados, que estão no mundo única e exclusivamente para perseguir pessoas que têm medo delas. Mas, pensando de forma lógica, de forma racional, a barata é um ser que não vai traçar uma estratégia. E terceira coisa, a barata é um ser peçonhento? Se eu me aproximar dela, ela vai me picar? Eu corro risco de morte? Não. Então, eu sou maior que barata, eu sou mais inteligente que ela e ela não tem poder para me fazer nenhum mal. Ela não tem essa potencialidade de me prejudicar. Ok, então por que eu tenho medo da barata? É lógico que em determinadas situações, algumas pessoas passaram por um trauma. Por exemplo, eu dei curso no Senac, né? E aí uma das pessoas que estavam lá, a avó tinha olha o costume da avó, gente, da pessoa. Ela matava barata e jogava na pessoa quando a pessoa era criança. A pessoa saía correndo. E hoje essa pessoa desenvolveu uma fobia de barata. Não pode ver nem foto de barata porque ela fica morrendo de medo. Então, a gente precisa entender, dentro desse processo, eu passei por algum trauma dentro dessa situação? Eu passei por alguma situação? Porque quando a pessoa fala que ela tem medo, e eu estou usando aqui muito exemplo da barata, mas quando a pessoa fala que ela tem medo da barata, o que acontece? Dentro da mente dela começa a passar uma série de quadros. Então ela vai imaginar a barata andando nela, aquelas perninhas arranhando assim, ó, as perninhas arranhando por dentro da roupa, a barata voando, vindo em direção dela. E ela cria uma simulação de situações que podem acontecer no momento que ela se aproxima daquela barata. E aí, o que acontece? O nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que é real do que é a projeção da nossa imaginação. Para ele, viver essa situação que eu estou projetando na minha mente é como se eu estivesse passando por aquilo. E eu assimilo aquilo uma coisa extremamente negativa. Eu dou um significado negativo para aquela realidade. Não faz sentido eu ficar olhando uma barata lá no canto da sala e imaginar que a barata vai vir em minha direção, entrar dentro da minha blusa e fazer isso, a não ser que isso já tenha acontecido comigo. E se isso já aconteceu uma vez com você, qual que é a probabilidade disso acontecer novamente? Então, dentro disso, a gente precisa entender a forma como nós estamos vendo situações que têm desencadeado o medo. A partir do momento que eu tenho estímulo, né, que é, por exemplo, eu vejo a barata, a aranha, ou eu sei que eu tenho que subir no palco para falar em público, eu preciso, nesse momento, trazer o meu racional, entender a situação, entender a emoção que está acontecendo dentro de mim e por que eu estou pensando, por que meu corpo está reagindo daquela forma. Eu tenho que entender que aquela situação a qual eu estou me expondo não é uma situação onde eu estou inseguro. E se for uma situação de insegurança, eu preciso fazer determinadas âncoras de segurança que vão me dar todas as ferramentas que eu preciso para desafiar esse medo e para ir em direção a esse medo. Faz sentido? Se faz sentido, coloca aqui um joinha para mim, vai dando um monte de coraçãozinho, porque eu tô entendendo que faz sentido. Então, primeira coisa, eu tenho que entender o medo. A segunda coisa é substituir todo esse cenário imaginário pela realidade. Então, por exemplo, tem gente que tem medo de cobra, né? Ah, a cobra é um bicho peçonhento, Glaucia. Se ela me morder, ou me picar, né, melhor dizendo, ela vai pegar e eu vou ficar doente, vai acontecer uma série de coisas, né? A boca vai espumar e etc e tal, sei lá o que acontece quando a cobra pica. Mas enfim, o máximo que vai acontecer é morrer, né, gente? Vamos combinar. Às vezes a pessoa ela acha que a cobra é um ser dotado de inteligência que vai armar uma arapuca, né, uma armadilha para poder picar a pessoa. Isso não é real. Então, a cobra, por exemplo, ela tem esse instinto de defesa. Ela vai te atacar a partir do momento que ela se sentir ameaçada também. Ai, medo de falar em público.
Penso no medo de falar em público, e aí eu olho e falo assim, meu Deus, eu vou subir lá, eu vou gaguejar, eu vou ficar vermelho, vai começar a acontecer. E aí eu começo a projetar todos os cenários na minha mente que não são realidade. Então a gente começa a gastar muita força, muita energia em coisas que são imaginação, e a gente fica imaginando 1001 formas de dar errado, ao invés de focar naquilo que pode dar certo. Então, toda vez que eu tenho que enfrentar o medo, eu preciso olhar para a situação e falar assim, poxa, o que eu quero que aconteça? E não pensar no que eu não quero que aconteça. A gente tem essa mania, a gente pensa no que a gente não quer que aconteça na situação. E a gente não deixa de pensar no que realmente a gente quer que aconteça e de projetar isso na nossa vida. Faz sentido? Estão gostando? Se estiver gostando, vai colocando aqui um joinha para mim. Vai colocando seu comentário. Se surgir pergunta, dúvida, coloca aqui pra mim também, que é muito importante a participação de você. Eu quero ver você conversando aqui comigo, ok? Gente, quem era criança aqui e acreditava em bicho-papão? Já acreditava em bicho-papão, homem do saco? Tinha bicho-papão na minha época, homem do saco. Hoje eu não sei qual que é o bicho. A loira do banheiro, lembra da loira do banheiro? Aqui tinha loira do banheiro, todo lugar tem a loira do banheiro, é básico, né? Na escola você vai, tá todo mundo falando da bendita loira do banheiro que morreu lá, da noiva, e etc e tal. Mas, o que acontece? Em todo esse... Se eu falasse pra vocês agora que existe uma loira do banheiro dentro do meu banheiro, vocês iam acreditar? Fala assim, ó, você vai ali no meu banheiro, você fala 3 vezes o nome lá, sei lá, inventa um nome, e aí eu falo que ela aparece. Alguém de vocês acreditaria nisso? Bem provável que não, né? Se alguém acreditar, coloca aqui pra mim, que daí a gente vai precisar fazer uma sessão pra gente conversar se você acredita na história. Mas é muito provável que não, que você não acreditaria se eu te contasse uma história como essa. Por quê? Porque o teu racional, ele olha e fala assim, não faz sentido eu imaginar que se eu for da frente do espelho e falar 3 vezes o nome de uma pessoa, essa pessoa vai aparecer uma loira que vai querer me matar. Não faz sentido isso. E aí é que a gente desafia o nosso emocional. Então, muitas vezes nós criamos monstros que nos assombram. O medo nada mais é do que um monstro que está te assombrando. Quando o medo paralisa você, quando o medo te impede de agir, quando o medo bloqueia o teu potencial, ele é o quê? Ele é um monstro fictício que está tentando, é um monstro dentro do armário. E aí, a partir do momento que você consegue vencer o medo, você começa a entender que não faz sentido você acreditar nele. O teu medo ele só ganha força a partir do momento que você acredita nele, que você dá poder para ele. Ai, meu Deus, a barata tá aqui, ai, que medo, não sei o quê. Quantas vezes já tentou enfrentar isso? A grande sacada é, o medo são reações fisiológicas. No entanto, eu tenho controle sobre esse tipo de reação dentro do meu corpo. Eu posso determinar qual reação eu vou ter diante desse estado emocional que foi desencadeado por essa série de substâncias, de neurotransmissores que foram lançados no meu organismo. Outra coisa, gente, descubra qual que é a origem do seu medo. Oi, Lu, seja bem-vindo. O Fernando entrou também, seja bem-vindo, Fernando. A Dete, o Luiz, o Henrique também entrou, o Marcelo. Vamos lá, gente, vai colocando muito coração, muito joinha aqui pra mim, porque eu quero ver a opinião de vocês. Se tiver dúvida, pergunta. Lembrando que essa transmissão vai ficar salva lá no Facebook. Então, se você pegou a transmissão do meio, você pode assistir novamente e ver o começo dessa transmissão, tá bom? Então, vamos lá. Outro ponto que é importante é eu entender qual que é a origem do meu medo. Por que eu tenho medo disso? Qual que foi a primeira situação pela qual eu passei na minha vida que eu identifiquei esse tipo de medo? Você já parou para pensar por que você tem medo de barata, por que você tem medo da lagartixa, da aranha, de carro em alta velocidade ou da água profunda? Onde que isso começou? Qual foi a situação que isso desencadeou em você? Quando esse tipo de reação começou? E eu tenho certeza que você começar a puxar aí no teu subconsciente, esse tipo de informação vai vir até você. Eu lembro que quando eu desencadeei esse medo que eu tinha, que eu falei pra vocês, que era uma fobia, na verdade, de lugar fechado, foi porque eu ouvi uma história da minha avó, né? Minha avó contou uma história pra mim, de uma mulher que tinha morrido e sido enterrada viva, dentro de um caixão, e aí abriram o caixão, falaram que a mulher estava toda contorcida lá, que tinha ralado, coisado o caixão, assim, arranhado o caixão e tal. E na época eu tinha uns 5 anos de idade, né? E pra mim, criança, eu imaginei na minha mente, dentro da minha realidade, aqui eu falei, meu Deus, já pensou que situação horrível você estar num lugar fechado e não conseguir respirar? A partir dessa época, eu desencadeei
isso, foi um start. E aí todas as situações onde eu me via num ambiente que era muito fechado, eu morria de medo, eu travava, eu começava a me sentir agoniada, me faltava ar dentro daquela situação, porque eu ficava, sabe, ofegante, porque o que vinha na minha mente, meu subconsciente tinha registrado um conjunto de emoções que eram lá da minha infância, e isso acabava desencadeando no momento que eu estava nesse lugar fechado. Até o momento que eu entendi de onde vinha isso, entendi que uma criança de 5 anos, você contar uma história para uma criança de 5 anos, eu não tenho, né, mais os 5 anos, então eu consegui ressignificar isso e entender que não fazia sentido eu ter medo de lugares fechados, tá? Então é fundamental que você entenda, poxa, quando começou meu medo? Quando começou meu medo de barata? Quando começou meu medo de aranha? Existe, dentro dessa relação que a gente desencadeia de estímulos, né, fisiológicos, toda uma situação de insegurança, de falta de segurança, tá? Então, todo momento em que me sinto inseguro frente a determinada situação, a gente acaba criando nessas situações determinados links emocionais, né? Então, você cria toda uma memória emocional em relação àquela situação que toda vez que você é submetido àquele determinado estímulo, você vai trazer essa bagagem, esse conjunto emocional novamente. Faz sentido? Se faz sentido, vai me dando um like, vai falando um oi aqui pra mim, ok? E por fim, gente, qual que é o último passo? Procura a ajuda de um especialista. Você pode procurar a ajuda de um coach, de um programador neurolinguístico, de um hipnólogo, para te ajudar a superar medos. Por quê? Existem medos que estão tão enraizados lá no nosso subconsciente que quando a gente faz esse exercício, por exemplo, que eu falei pra vocês, de tentar lembrar qual foi a primeira situação que aconteceu, a pessoa não consegue sequer se recordar no primeiro momento em que ela sentiu esse medo. Essa pessoa que eu contei pra vocês da história do medo de chuva, o que aconteceu? Ele estava numa situação, a mãe dele tinha muito medo de chuva, e a primeira imagem que vinha na mente dele, quando a gente fazia toda essa questão de olhar para trás, para entender onde o medo tinha surgido, era a mãe dele subindo em cima da cama, grudando ele, apagando todas as luzes, tirando tudo de dentro da casa e abraçando ele, aquela situação de ficar perto, de proteção, querer proteger. Então, inconscientemente, qual que tinha sido a mensagem? Olha, chuva é uma coisa extremamente perigosa para você. Não se exponha, porque se você se expor, você corre o risco de morrer, você corre o risco de passar algum tipo de situação. Então, todas as vezes que nós temos essas inseguranças, isso fica linkado. E muitas vezes a gente não consegue entender por que a gente sofre esse tipo de medo. A gente não consegue identificar sozinho isso. E é justamente aí que entra a ajuda de um profissional, que vai ajudar você a se conectar com essas emoções, se conectar com esses medos, reprogramar toda a sua mente, reprogramar, ressignificar, remodelar todo esse tipo de situação para que você consiga superar de uma vez por todas o seu medo. E o que é importante é que a gente entenda o seguinte, poxa, nós usamos um termo em programação neurolinguística que é ecológico. Ou seja, o que é isso? Ecológico no sentido de fazer sentido realmente eu superar esse medo, eu passar por cima desse medo. Faz sentido para mim me expor a esse risco? Eu estou realmente disposto ou disposta a fazer isso, a ultrapassar esse limite? Porque muitas vezes a gente acaba colocando os nossos medos como sabotadores para nos deixar em nossa zona de conforto. Então, quando a gente fala muitas vezes, por exemplo, de falar em público, a pessoa tem medo de falar em público. Só que ela sabe que para perder o medo de falar em público, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que sair da sua zona de conforto e começar a se expor, porque a gente só vence o medo quando a gente enfrenta o nosso medo. E para ela não faz sentido sair da sua zona de conforto e se expor. Faz sentido para você vencer o seu medo de barata? Vai implicar em você sair da sua zona de conforto e começar a enfrentar esse medo cada vez que você vê uma barata. Faz sentido você enfrentar o seu medo de aranha? Faz sentido você enfrentar o seu medo de falar em público? Faz sentido você enfrentar outro medo, gente, medo de dirigir? Faz sentido você enfrentar o seu medo de dirigir? Porque o fato de ter que enfrentar o seu medo de dirigir implica em você sair da sua zona de conforto e começar a dirigir. E você está disposto realmente a enfrentar isso? Está disposto a romper com isso dentro da sua vida? Então, um ponto que você precisa observar constantemente é até que ponto eu realmente estou disposto a romper com isso de uma vez por todas na minha vida e acabar de uma vez por todas com esse ciclo de medo que eu tenho vivido.
tem várias pessoas que têm medo de muitas coisas e elas passam a vida inteira delas com medo, tá? Ok, gente? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiver dúvida, pergunta, manda aqui pra mim. Vocês estão gostando? Gostaram do conteúdo? Na próxima live, quarta-feira, às 20 horas, a gente vai falar sobre fobias. Eu vou trazer umas fobias bem legais pra vocês, umas coisas bem bacanas que vão ajudar muito vocês dentro dessa questão de vencer todas essas fobias, todos esses medos, pra ser uma pessoa mais leve, né? A gente precisa ser feliz. Eu sempre falo isso, a gente tá nesse mundo pra ser feliz. Então, como eu posso ser feliz se eu estou preso dentro de um ciclo de realidade onde eu vivo com medo das situações e das coisas que acontecem na minha vida? Eu preciso me libertar. Eu preciso ser verdadeiramente livre de todas essas amarras, de todas essas prisões, de todas essas correntes, de todas as crenças limitantes que eu tenho carregado durante a minha vida para conseguir alcançar realmente o meu potencial máximo. Isso eu garanto para você. Você só vai conseguir alcançar o teu potencial máximo a partir do momento que você conseguir vencer os seus medos. Né? A partir do momento que você conseguir se libertar desses medos, exorcizar os monstros que vivem dentro do armário e conseguir dar passo em direção àquilo que você realmente deseja da sua vida, sem ter esses pesos que você vai carregando, que são esses medos que a gente vai levando. Ai, obrigada, Zilda! Obrigada pelo carinho. Gente, alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Fala aqui pra mim. Gostaram? Se gostou, coloca muito coraçãozinho. Muitos corações, peraí. Ai, coloca muitos corações. Ninguém tem dúvida? Todo mundo superou o medo? Lembrando que semana que vem vamos falar sobre fobias. Fobias. Já que vocês não têm dúvida, gente, eu vou sair, vou me desconectar. Deixando um super beijo para todos vocês. Lembrando, quem não se inscreveu lá no canal do YouTube, entra lá, Glaucia Passarelli Coach, clica em inscrever-se no canal e você vai acessar todos os vídeos. Além disso, a gente também tem lá um Instagram, onde vocês vão acompanhar todas as minhas historinhas, tudo, meu conteúdo. Se você não me segue ainda lá no WhatsApp, eu vou passar o meu número, ok? Então é 018 99 718 3282. Você pode me adicionar lá no seu WhatsApp, a gente vai conversar, bater papo. E você pode acompanhar também o conteúdo que eu tenho postado e um pouco mais da minha realidade, das coisas que acontecem no meu dia a dia, compartilhando muita coisa legal. Vai ser um prazer te ouvir, vai ser um prazer poder conversar com você e a gente trocar uma série de informações, de conhecimentos. Vai ser muito legal, ok? Então eu me despeço aqui de vocês. Lembrando, quarta-feira que vem, vamos falar especificamente sobre fobias. Que medo! Amanhã, a produção tá me lembrando que amanhã a gente tem vídeo, mais um vídeo da série de inteligência emocional. Gente, vocês têm alguma coisa, algum assunto que vocês queiram que eu fale, alguma coisa que vocês queiram que seja abordada, manda pra mim, ok? Eu quero ouvir vocês, eu tô aqui pra ajudar vocês a alcançarem realmente a vida e a carreira que vocês desejam. Um beijo pra todo mundo, obrigado por ter acompanhado, obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Tchauzinho!